Arthur, Opa, pode falar. tu pode dar um bisu de, por exemplo, arredondamento, porque eu fiz uma questão na tua atividade e ela precisava arredondar. A sorte é que ela só tinha um único jeito de arredondamento, né? O arredondamento, você tem que olhar para o último número. Por exemplo, se teu número é esse aqui, ó, certo? E a gente tá falando de dinheiro, dinheiro a gente só trabalha com o quê? Com duas casas decimais, né, que são em centavos. Então, nesse momento, você olharia aqui para a última casa, e aí é maior do que 5, né? Então, você vai arredondar para cima. Então, seria 3,88, certo? Então, você sempre busca o último, sempre busca o último. Claro, depende até onde você quer arredondar, né? Se você quer arredondar mais ainda isso aqui, aí seria 3,9, né? Porque, ó, o 8 aqui, que é o último número, ele é maior do que 5, né? Então, você arredonda para 3,9. Quer arredondar ainda mais, aí você arredondaria agora para 4, né? E aí depende até onde você quer arredondar. Mas você sempre vai olhando de trás para frente. Você pega o último número lá da unidade e aí você vai arrastando ele para cá, que nem a unidade, né? Porque está depois da vírgula. Mas você vai arrastando ele, sempre vai olhando para o último e levando ou para cima ou para baixo, ou para cima ou para baixo. Até chegar na quantidade de casas decimais que você deseja. Se você só quer duas, aí você, beleza, para até 3,88. Se a questão só tem alternativa com uma casa decimal, você já arredondava para 3,4, 3,9. Se a questão pedia tipo, o número inteiro mais próximo, aí você já ia arredondar para 4, que estava mais próximo de 3,9. E aí, beleza? Deu para entender aí como é que é o processo? Acho que sim, acho que esse barulho aí foi um... Sim. Vê se tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Pronto. E se, por exemplo, a gente tiver que arredondar, a alternativa tiver um número, por exemplo, 2,45 e não, 2,46, 2,44 e o número da gente tenha dado 2,45. Por qual a gente arredondaria? Aí, esse aí, tipo, na verdade, esse aí não vai ser nem arredondamento, né? Para saber para onde a gente ia arredondar, para 46 ou 44, eu teria que ter outro número aqui, ó. Um número aqui atrás, para saber se eu Na levava esse terceira cara. casa, né? Para saber se eu levava esse 5 pro 6 ou se eu arrastava ele para baixo, pro 4, saca? Porque aqui eu não arredondei. Tipo, os outros números aqui, ó, tem a mesma quantidade de casa decimal. Então, isso aqui você já nunca nem viu, que isso aqui não é possível, não. Teve uma questão que ficou assim, não, né? Não, não, chegou não. Ah, É porque eu acho. assim, é porque eu tava lendo a questão de arredondamento e eu vi que se terminasse com 5, aí teria que ver um número da quarta casa para ver se ele era menor para poder arredondar para o número baixo, se era maior para poder arredondar para o número maior. Isso, aí precisa de um outro número. A gente precisaria do outro cara ali para saber para onde ia levar esse 2,45 aí, né? Mas a questão não chega tão junto assim, não, de uma aproximação não, né? Porque senão é para matar o aluno, né? O vestibulando, né? Essa aí seria imoral. 2,44, 45, 46. Uma alternativa com esses valores aí, a resposta ia dar exatamente um deles. A gente ia acabar nem arredondando. Para Ia ninguém, ser ótimo. para ninguém questionar nem nada, dizer que é uma questão do arredondamento. Se tivesse essas alternativas, já era para dar exatamente um desses valores, sem arredondar. Ok. Vamos ver aqui a questão 8. Ó, para te dizer exatamente qual foi a questão número 15, que foi a 15 da das minha duas letra. bicicletas. Pronto, eu vou dar uma olhadinha nela lá e te mando. E olha lá e vejo lá como ficou a questão do arredondamento dela.
Tá bom. Valeu. Nada. E aí, vamos lá, vamos ver essa daqui agora, ó. Vocês detonarem nessa daí, ó. E aí pode ver que se repete muito, para vocês verem como de fato aparece esse negócio de K constante. Sempre que for uma constante, geralmente vem K. Questão de população chama muito N ou B. É muito. É bem. Tipo, quando a gente está trabalhando no mesmo tema, assim, as questões acabam se parecendo muito repetitivas. Né? E aí, é de fato para a gente praticar, para quando a gente começar a misturar assunto, isso aí já tá na cabeça de vocês. Beleza? Dá uma sacada nessa daí, ó. Na pesquisa e desenvolvimento de uma nova linha de defensivos agrícolas, constatou-se que a ação do produto sobre a população de insetos em lavoura pode ser descrita pela expressão, sendo N0 população no início do tratamento, NT população após T dias de tratamento e K uma constante que descreve a eficácia do produto. Dados do campo mostram que, após 10 dias de aplicação, a população havia sido reduzida à quarta parte da população inicial. Note, com esses dados, pode-se afirmar que o valor da constante de eficácia desse produto é igual a... Bom, primeira dica, vocês têm que grifar as partes importantes. Onde é que está as informações do que significa cada elemento da tua função. Certo? Então vai lá, grifa aí. Grifa aí não, que vocês estão com a questão, né? Mas rabisca aí, né? O que significa cada carinha desse. Anota a função e puxa umas setinhas assim e anota o que significa cada carinha desse. Você tem em mente o que significa cada um, aí você marca aquilo que você quer achar. Beleza? Deixa eu dar 2 minutinhos aí para vocês esboçarem uma resolução aí, tentarem chegar a alguma resolução. Vou marcar 2 minutinhos só para vocês tentarem entender para onde vai esse texto aí, o que significa cada coisinha dessa aí. Se for com alguma dúvida aí, já manda. Aí eu já vou conversando aqui com vocês e vocês tentando. Já foi quase 2 minutos, hein? Vamos conseguir aí esboçar aí, pelo menos assim, o que é que começou fazendo, alguém quer falar aí? Que achou que dá para fazer? Vou escrever aqui a função. Bom, então vamos lá, né? Primeira coisa, NT é população, né? Depois de alguns dias. O T é dias, K é constante, N0 é a quantidade inicial, tá? E aí vamos lá, né?
Ele perguntou, ó, uma informação que tem ali, após 10 dias. Então a gente já tem aí ITzinho vale 10. Ok. E aí ele disse o seguinte, ó, a população havia, né, após esses 10 dias, a população havia sido reduzida à quarta parte da população inicial. Ou seja, a minha população após 10 dias é NT, ou seja, o NT virou o quê? A quarta parte da população inicial, ou seja, o NT é N0 sobre 4. São essas duas informações que a questão trouxe para a gente, ó, tá? Espero que vocês tenham conseguido enxergar essas duas informações. Então ele só deu duas, o Tzinho e o NT, beleza? E por que eu só preciso disso? E o N0? Como é que eu faço para descobrir? E aí vocês vão perceber por que a gente só precisa disso. Ó. Porque se o NT é igual a N0 sobre 4, olha o que acontece, né? Vai ficar 10K, que o T é 10. Tá? Aí olha o que acontece. Se eu pegar esse N0 aqui, ó, e vier passando aqui dividindo, ele vai vir aqui para baixo, ó. Ele ia estar aqui, ó. Aí esse N0 aqui, ó, tchau com esse, pessoal. Então aqui fica 1/4, porque em cima não ficou N0 dividido por N0 dá 1. Então ficou 1/4 igual a 2 elevado a 10K. Certo? Então quanto é que fica agora 1/4 na base 2? Quem é que me diz aí? Como é que eu transformo 1/4 em base 2? Quem me diz aí quanto é que fica? 1/4 na base 2, para poder anular as bases, né? Quem é que me diz aí? E aí? 1/4 na base 2. Primeira coisa, 1/4 é a mesma coisa que o quê? 1 sobre 2 ao quadrado. Mas eu quero base 2. Então inverte esse número. 2 sobre 1. Boa, dá 0,25, claro. Mas só que como eu preciso anular as bases, eu preciso escrever 1/4 na base 2. Saca? Então, isso pode ser 4 elevado a menos 1 também. Boa. Ó, se você faz 4 elevado a menos 1, aí quem é 4? 4 é 2 ao quadrado. Então, teu 4 elevado a menos 1, tu transformava em 2 ao quadrado, ainda elevado a menos 1 lá em cima, ó, e aí tu faz o produto desses dois carinhas, que aí também chega em 2 elevado a menos 2. Beleza? Boa, Vitor mandou aí também. Aí multiplica agora, Vitor, o quadrado com o menos 1. E aí chega em 2 elevado a menos 2, beleza? Então tem algumas formas aí de estar fazendo, né? Inverter primeiro, multiplicar depois, tá? Inverter e depois fazer a base, tranquilo? Vou apagar aqui para não ficar cheio essa parte. Mas aí a gente sabe que 1/4 agora é 2 elevado a menos 2. E aí, ó, tranquilidade agora. 2 elevado a menos 2, né? Tchau para a base. Eu fico com menos 2 igual a 10K. Menos 2 dividido por 10. Isso aqui é menos 1/5. E aí, novamente, pessoal, não tem menos 1/5 aí na resposta. Mas isso aí tá certo. Qual a alternativa que vocês vão marcar? Vamos lá. O que é que você marcaria aí? A, B, C, D ou E? Sabendo que a resposta deu menos 1/5. E aí, quero ver, hein? Vamos lá. Thalita acha que é A. Quem dá mais, quem dá menos. Quem vai junto. E aí? Conseguiram chegar em nenhuma alternativa dessa? Cadê? Manda aí, ó. Milena que tava falando. Vitor, Clara. Manda aí. Vitor acha que é A também. Ó, pessoal. Vamos pegar a letra A. A letra A. 5 elevado a menos 1.
5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que fazer o quê? Inverter, ou seja, 1/5, e elevar a 1. 1/5 elevado a 1 é quanto? É 1/5. Então, a letra A dá 1/5. Minha resposta deu menos 1/5. Tá? Então, em vez de ser letra A, vai ser letra B. É que tem um menos ali na frente, ó. Certo? E aí, de fato, vai ficar menos 1/5. Beleza? A letra A dá 1/5 positivo. E a letra B dá menos 1/5. Joia? Tranquilo? Errar aí só o sinalzinho aí. Ok. Marcar aqui, só foi a 8. Vamos fazer essa 10 aqui rapidinho. Essa 10 é o seguinte, ó. A função f é definida por f de x igual a 4 elevado a menos x menos 2. Intercepta o eixo das abscissas em. Onde é que uma função intercepta o eixo das abscissas? Lembra, eixo das abscissas é o eixo de quem? É o eixo de x, né? Para interceptar o eixo de x, isso aqui é uma raiz, certo? Se é uma raiz, ou seja, quando é que eu encontro minha raiz? Quando f de x for igual a zero. Então tá lá a função. F de x igual a 4 menos x menos 2. E ele quer saber quando intercepta o eixo de x, né? Das abscissas. Ou seja, o f de x tem que ser zero. E aí o 2 passa positivo. Aí esse 4 aqui. Eita. Esse 4 aqui vira 2 ao quadrado, né? Então, 2 ao quadrado elevado a menos x ainda. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2x, né? Então, ó, tchau para as bases. Vai ficar 1, que é o cara que está aqui, né? No expoente, ó, 1 igual a menos 2x, ou seja, menos 1 sobre 2. Tá? Esse aí foi só para a gente relembrar mesmo que é o eixo das abscissas, né? Que é o eixo do x. E o que faz para tocar o eixo das abscissas, né? É quando o f de x for zero. Para tocar o eixo das ordenadas, que é o eixo do y, é quando o x for zero. Tá? Vamos fazer aqui mais uma questão com vocês. A questão 11. Vou fechar com ela. Então ele diz o seguinte, ó. Vamos fazer mais um aí. Essa aí se liga, tá? Essa aí é um pouco grande. Ó, os biólogos observaram que, em condições ideais, o número de bactérias QT em uma cultura cresce exponencialmente com o tempo T, de acordo com a lei. Tá aí a função. Aí diz que cai constante, que depende da natureza das bactérias, e vale aproximadamente 2,718. Que zero é a quantidade inicial. Tá? E aí, se uma cultura tem inicialmente 6.000 bactérias, 20 minutos depois aumentou para 12.000. Quantas bactérias estarão presentes após 1 hora? Beleza? Então, ó, vamos usar a primeira informação que ele deu. Se tem inicialmente 6.000, eu já sei que meu Q0 é 6.000.
Ok. Outra informação que ele deu é 12.000 bactérias. Está para 20 minutos. Ou seja, aqui eu tenho um ponto, né? Aqui eu tenho meu x e aqui eu tenho meu y, né? Que na verdade aqui na função é o quê? Q de t e o x aqui faz a função de t. Então, Q de t igual a Q0 vezes E elevado a KT vai fazer o seguinte, ó. O KT, né, que é a quantidade de bactérias, a quantidade de bactérias vale 12.000. A quantidade inicial eu já disse, 6.000. E o meu tempo ele também já disse, que é 20. Então, 20K. Tranquilo? Então tá aí. Só fez substituir as informações. QT, o Q0 e o T. Substituir as 3 informações que ele deu. Então aqui, ó. 3 zeros, 3 zeros. 12 dividido por 6 dá 2. É elevado a 20K dá 2. Beleza. Mas a questão disso, quanto é que valia K, né? Não vou substituir agora não. E aí percebe que quando vou substituir agora, né? É mais por esperteza mesmo. E aí por que eu não vou substituir? Ele quer saber para quanto vai ter depois 1 hora, pessoal. Então, ó, 1 hora é equivalente ao quê? 60 minutos, certo? Então vamos calcular agora com 60 minutos, ou seja, eu quero o quê? De 60, né? Porque eu quero 60 minutos. Então, em vez de Tzinho, agora eu vou colocar 60. Então, o Q de 60 vai ser o quê? A quantidade inicial ainda é 6.000, certo? E aqui agora vai ficar 60K. Tranquilo? Então, ó, Q de 60 é igual a 6.000 vezes. E aí vem só a malícia aqui agora, né? O que é 60K? É elevado a 60K. Vai ser E elevado a 20K. Só que isso aqui ainda, ó, é elevado a 3. Porque como é potência de potência e está separado ali, se eu multiplicar 20K por 3, volta para o 60K. Certo? Então eu tenho aí 6.000 vezes elevado a 20K, elevado, né, a 3 ainda. Ok? E aí, tá aqui o mistério porque que eu não fiz essa continha aqui do 20 elevado a t. Que, ó, esse cara aqui todinho tá aqui, ó. Esse cara todinho vale 2. Então, ó, o Q de 60 vai ser igual a 6.000 vezes 2 ao cubo, certo? Vai ser 6.000 vezes 8, que é igual a 48.000. Então, mais umas coisinhas aí que vocês podem estar pegando aí, né? Para ficar esperto. Se você fizesse o cálculo, só ia acabar dificultando, né? Pode ser que a gente não conseguisse enxergar esse passo do E elevado a 20K elevado a 3 ainda, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2. Deixa eu fazer mais um aqui com vocês. Tem um aqui que eu acho que tem uma visão interessante para uma certa análise, para vocês entenderem uma análise que a gente pode estar fazendo também. Vou fazer mais um aqui com vocês, só 14 aqui. Ele diz o seguinte: ó, um grupo de cientistas decidiu utilizar o seguinte modelo logístico
bastante conhecido por matemáticos e biólogos, para estimar o número de pássaros, que é P de T, de determinada espécie em uma área de proteção ambiental. Então, o P de T é igual a 500 dividido por 1 mais 2 elevado a menos T. Sendo T o tempo em anos, né? E T igual a zero o momento em que o estudo foi iniciado. Beleza. Em quanto tempo a população chegará a 400 indivíduos? Então, ó, nessa letra A aí, se ele quer que chegue em 400 indivíduos, ele está te dando o valor, ó, de P de T. P de T que representa, ó, para estimar o número de passos. Então, se é 400 indivíduos, P de T, que é 400, né? Vai ficar 400 igual a 500, ok? E aí aqui eu vou estar só fazendo a troca. Vou jogar esse cara para lá para cima, esse cara aqui para baixo. Então, vai ficar 1 mais 2 elevado a menos 2. 2 elevado a 2 menos T, igual a 500 dividido por 400. Que tchau para esse zerinho. E agora, esse 1 que estava somando na esquerda, passei para a direita subtraindo. Fazendo essa operação aqui, né? Fazer aqui no cantinho, ó. O MMC é 4, né? Então é 4, o MMC. Vai ficar 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 5, 5. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 quarto, beleza? Essa continha da direita aí. Elevado a 1 quarto. E aí, ó, 1 quarto a gente já viu que é a mesma coisa de 2 elevado a menos 2. Aí, ó, tchau, tchau. E aí o T passa para a direita positivo e o menos 2 vem positivo também. Então 2 mais 2, 4. T igual a 4. Ok? E aí vamos ver a letra B agora. A letra B diz o seguinte. À medida em que o tempo aumenta, o número de passos dessa espécie se aproxima de qual valor? Justifique sua resposta. Então, essa aqui é só para a gente pensar aqui, ó. Ó, pessoal, presta atenção no seguinte aqui, ó. Olha só para esse cara aqui onde está sofrendo influência de T. Só para esse cara aqui, ó. Tá? Ele diz o quê? Quanto mais o T aumenta, o que é que acontece com essa minha população? Pessoal, se esse T aqui for muito grande, sei lá, menos for 1000, vai ficar menos 1000, né? Quanto maior o tempo aumenta, mais negativo, assim, entre aspas, né? Menor fica esse expoente aqui, ó. Certo? Vai ficar um negativo bem grande, certo? Menos 1000, menos 2000, menos 3000, ok? Então esse expoente aqui vai ficar com um número negativo bem grande. E um negativo significa o quê? Inverter. E esse cara que era negativo agora está aqui positivo. Ou seja, tu tem um número que ele é um racional, né? Uma fração, onde ela é menor do que 1, né? Porque 1,2 é meio, 0,5. E aí quanto mais você aumenta esse expoente, menor fica esse número. Certo? Então, tipo, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 4. 1 sobre 2 ao cubo, 1 sobre 8. Então, quanto mais você aumenta esse número, menor fica esse cara aqui, ó. Ou seja, se tu bota esse teu T para um número tão grande, tão grande, tão grande, esse resultado vai dar bem pequeno, pequeno, pequeno. Ou seja, isso aqui uma hora tende a zero, certo? Porque se o T for infinitamente grande, vai ser 1 dividido por um número gigantesco e ele vai tender a ser zero, certo? Quanto maior você divide ele, mais ele tende a ser zero. E aí sobraria, né? Esse cara aqui tende a ser zero quando o T aumenta. E aí sobraria só 500 sobre 1, que é 500. Então, se a gente tivesse uma visão aí para o futuro, no máximo essa população fica em 500. Essa população de pássaros. Não passaria, certo? Porque quanto maior o tempo aumenta,
esse cara tende a zero, e aí só sobra um ali no denominador. Beleza? Então tá aí. Hoje a gente detonou aí várias questões de função exponencial. Vou colocar mais uma lista para vocês, mais aquelas de equações de equação exponencial, para vocês brincarem, tá? Estarem praticando, beleza? E aí, qualquer dúvida, vocês vão lá, me procuram, tá? Vai lá no WhatsApp, me procura lá. E aí, eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Qualquer coisa, manda aí. Tá? Bom, se não tem, né? Então, agora sim, né? Sextou, né? Acabou aí as atividades da semana, né? Agora vai descansar. Sextou em casa, né? Assistir uma Netflix.